mais um podcast aqui do Seis Pensando. Hoje falar um pouquinho da história do blog e do trabalho em geral, né? Nossos objetivos, tudo isso aí. Hoje estamos aqui com todo mundo novamente, né? Luiz. E aí? Karina. Oiê. Gideão. Beleza, galera? Certo? Boa noite a todos, hein? Carlos. Tudo bom, gente? Cada um vai falar um pouquinho aí dos objetivos, falar um pouquinho de cada área, do porquê do podcast, como a gente chegou ao nome do blog, porquê do blog em si e dos assuntos que a gente aborda, né? Luiz? Sim, na verdade o blog começou quando, como todo mundo já sabe, se ouviram nos podcasts anteriores, todos nós somos estudantes de publicidade. Jesus, o ser iluminado, Jesus deu a luz. Jesus deu a luz, e falou, vocês vão fazer um podcast como trabalho final do semestre. Não, um blog. Um trabalho. Um blog. Podcast, né? Um blog, tá. Aí ele falou, vocês vão fazer um blog. Aí beleza. Aí a gente começou a pensar, vimos os temas que ia ter abordado. Aí tinha que decidir o nome. E nessa hora do nome, a gente fez um brainstorm, né? Que pra quem não sabe, é uma tempestade de ideias, onde cada um vai jogando suas ideias, cada um pensa em alguma coisa, e tudo que vier na sua cabeça você fala, E o Gerson, nosso amigo, foi escrevendo tudo que a gente falava. O Gerson foi escrevendo tudo que a gente falava. O Arthur, que é o nosso hoje, ele tava falando pouco. Então a gente ligava, fala Arthur, fala alguma coisa, Arthur. Ele, tô pensando. E a gente gostou do Tô Pensando. A gente tentou Tô Pensando no Blogspot, o Blogspot não aceitou. A gente contou e somos em 6. E aí temos os 6 pensando. Eu contei e eu dei 10. E demorou pra chegar em 6, gente. Primeiro podcast Porque foi... eles não sabem contar, eles acharam que nós éramos 3. O primeiro podcast foi 5, no segundo foi 5. E aí agora estamos em 6. Evitamos gravações com 4 apenas. E o maior detalhe foi que o grupo fechou. Quando deu o nome, o grupo fechou em 6, porque não podia entrar mais ninguém. Nem daí. Vai, Karina vai falar um pouquinho sobre o podcast. De onde surgiu a ideia do podcast? A ideia genial do podcast foi do nosso amigo Luiz Henrique, porque ele adora podcast, ele não aceitava fazer essa coisa, a gente não gostou da ideia e ele quis fazer do mesmo jeito, brincando. Eu sou chato, gente. Surgiu com essa ideia sensacional e a gente aceitou, porque a gente estava pensando inicialmente em fazer um vídeo, mas a gente achou que o vídeo fosse ficar um pouco sem lógica, sem sentido, e o podcast trabalhoso, que nós somos preguiçosos. E o podcast soou soou como uma coisa bacana, então nós resolvemos fazer. Beleza. Sobre os temas que a gente abordou durante todo o blog, não foi aleatório. A gente tinha uma lista, né, passada pelo professor, Passada por Jesus. Né? Passada por Jesus. Pelo professor Jesus. Ou Ramon, seu Madruga. Do que a gente tinha que postar, do que a gente tinha que falar. Bem, a gente tem um livro, a gente tinha que postar a maior parte dos podcasts foi baseado em cima de um livro. Qual é o nome do livro? Comportamento do consumidor. Bem, Ernesto Michelangelo Giglio. Meu Deus. Em cima desse livro, por exemplo, cada capítulo desse livro a gente fez um podcast, mais ou menos isso. Alguns podcasts foram para 2 ou mais capítulos que a gente leu. Alguns foram em cima de pesquisas também, que a gente foi passado pra gente também. Então, um outro blog, uma outra postagem, aliás, que teve aí, vocês devem ter reparado, foi uma pesquisa feita com uma goma de mascar, né? O ON. Isso também é um outro trabalho da faculdade nossa, que está envolvido junto desse trabalho do blog. A gente tinha que divulgar ele, é um produto fictício, a ideia é legal, tudo, mas vai ter mais coisa, não vai postar o produto em si que a gente vai criar aí, essa paradinha toda. Nada impede de vocês, investidores do nosso Brasil, dar uma graninha extra pro blog pra gente fazer produto de verdade, né, cara? A gente faz. A gente faz, cara. Faz. A gente faz. Qualquer dia, contratar um químico hoje em dia, qualquer dia faz isso, cara. Tá, continuando. Continuando, objetivos do... Outra postagem que tem no blog também, por enquanto tem uma só, eu acho, né? O Roleta Russa, ideia aqui do Luiz. Você vai explicar um pouquinho o que é o Roleta Russa.
Putz, cara, eu tava lendo lá os posts do blog e eu, caramba, cara, o podcast é divertido, mas só tá falando de tema chato. Aí eu tava pensando, porra, todo mundo pensa um bagulho diferente do outro. E Felipe é um cara meio religioso. Karina curte a metamorfose ambulante. Você não é? Até um ano atrás você curte a Metallica. Mas eu curto ainda. Gente, é porque eu sou uma pessoa eclética, tá? Tá, é tudo igual. Tá bom. Hoje ela tá no funk. Como vocês viram nos últimos podcasts lá. O nerd popular, que é o Arthur. Nerd popular. O nerd guerreiro que sou eu. Nossa, eu acho. Entendeu? Mas a partir do momento que você coloca só, que você optou por colocar podcast no blog, você não limitou ele um pouco a ficar, tipo assim, como eu posso explicar? Ele ficar num formato só, porque os vídeos, querendo ou não, ele aumenta mais, continua, Carlão, ele aumenta mais, como eu posso dizer, A gama de... Mas na verdade, os posts, né? Os podcasts são só a ideia principal, mas nada impede da gente fazer outros vídeos em outros assuntos um pouco mais fáceis de serem trabalhados. Como eu tava desenvolvendo. Tem o Roleta Russa, que é um tema que é de postagem, assim como a gente pode desenvolver vídeos futuramente. No meu Roleta Russa vai ter vídeo, por exemplo. mas por que você optou por podcast? Porque assim, Não foi preguiça não, qual é a sua opinião? O meu intuito é produzir o máximo de conteúdo. Sim. E é mais fácil produzir um conteúdo maior com podcast do que vídeo que demora para você editar. Você tem que, além de você editar o áudio, que é só o que eu faço no podcast que eu demoro, você tem que editar a imagem ainda, que demora mais ainda, assim, então tem que ser carambola fácil. Isso fica difícil, ainda mais desenvolver toda semana. Tá, agora você, do outro lado da tela, você prefere ver o quê? Eu prefiro um Podcast ou vídeo? Eu prefiro um podcast. E você, Arthur? Olha, eu prefiro o áudio só. O áudio. Karina? Depende muito do assunto que a gente está tratando. Tem coisa E que é como eu legal você falei- dar play e só. Como eu falei só nos fazer primeiros essas coisas. posts, eu ouço bastante sobre maquiagem, sobre moda. Então, se você só ouvir, não faz muito sentido. Então, você precisa da imagem. Mas tem outros assuntos que... O podcast facilita a gente poder mexer em tudo quanto é coisa que a gente quer na internet, enquanto a gente tá ouvindo o podcast, né? Acho que, com certeza, na verdade, você abrir outros formatos, você abre um leque, você varia, né? E o podcast é muito legal, é confortável você escutar. Só que o vídeo também, ele ilustra, ele mostra aquilo que você está falando. Você pode fazer alguma brincadeira com o vídeo. E você vê a cara de quem está falando, né? Isso é legal também. Uma coisa bem interessante do nosso vlog é que a gente, por fazer esse podcast e tal, e aí o Luiz era o que mais sabia sobre o podcast. Por isso que em todos os posts até agora, ele que foi o nosso, qual é a palavra? Host, que é o cara que fala, o cara que roda a roleta. E aí, o que você acha de ter sido nosso host nesses dias? Como você acha que a gente se espalhou no podcast? Você acha que fomos bons? Cara, tirando a parte que todo mundo fala ao mesmo tempo, tirando a parte que todo mundo fala ao mesmo tempo, que vocês não ouviram porque eu editei, eu sou muito foda editando áudio, eita porra, brincadeira. Porque eu editei, vocês desenvolveram bem, apesar dos pesares desse problema da discussão, todo mundo aprendeu. E vamos lá, vai que eu gravo esse podcast. Eu acho que à medida que a gente tem uma resposta das pessoas que vão escutando o blog, a gente vai abrindo outros formatos, né? Porque o blog é sobre o comportamento do consumidor, não deixa de ser uma pesquisa também de como que o nosso consumidor que ouve o blog, como ele se comporta, né? Se ele aceita o modo do podcast, se ele aceita também algum vídeo. E assim a gente vai vendo, vai fazendo alguns testes, né? Luiz, mas qual que é a visão e a meta do blog? Aí você pergunta pra Karina. Eu acho que a Karina tem que responder. A Karina tem que responder que ela tá aqui querendo falar, ela fica na ponta da língua. Ela tá comendo unha aqui, de tanta vontade A de falar. Karina tá sempre querendo falar. Ela adora falar. Cadê a Karina? Então, na verdade, esse blog, o objetivo principal dele realmente é acadêmico.
é o objetivo principal dele. Mas eu acho que todo mundo aqui curtiu fazer o blog. E mesmo assim que acabar, isso eu acredito que a gente vai continuar postando outras coisas sobre assuntos de interesse de cada um dos membros do blog. E é isso. Mas avaliando o conteúdo que o professor Jesus, que você citou, né? E ele está transmitindo na sala de aula. Está sendo suficiente para preencher o blog, para ser esperado? É o público do público. Ouvinte! Na verdade, eu acho que o professor está passando uma base muito bacana de todos os assuntos, para a gente entender um pouco mais. E aí cabe a gente fazer as pesquisas, que é o que a gente tem feito, para passar de forma mais clara para quem está ouvindo. Eu acho que foi um dos primeiros podcasts que eu vi abordar um tema mais sério. Porque eu ouço podcast, eu ouço Pauta Livre, Jovem Nerd, MRG, que é Batalhão do Gigante. Todos são muito foda, sem propaganda. E os caras são mais focados na comédia, mais focados na cultura, cultura principalmente nerd, assim, mas eu nunca vi um podcast abordar um tema mais sério como esse de uma maneira mais descontraída. Que nem a gente faz. Qual a maior dificuldade que o grupo está encontrando? Os seis se encontrarem. Eu acho que, como o pessoal pode perceber, que assim, teve 2 podcasts com apenas 5 membros, é porque é realmente difícil de conseguir juntar os 6 num horário fora da aula, né? Como eu falei, todo mundo trabalha, tem seus compromissos. Todo mundo trabalha, eu gosto de deixar isso bem claro, pra não parecer que a gente Quase todo mundo trabalha. Quase todo mundo trabalha. Enfim, sabe? todos temos compromissos, aqui e fora daqui, o que fica difícil fazer os 6. E é uma vitória, porque a maioria dos podcasts até agora temos 6 juntos. Só 2 podcasts que o Carlos faltou logo no primeiro e o Gerson logo no segundo. Mas estamos firmes e fortes aqui juntos. Colocar eles no mural da shame, no mural da vergonha. Luiz, e quais são os tópicos do blog? Os tópicos do blog até agora são todos os podcasts que a gente apresentou. O título não parece ser tão atrativo, mas conforme a gente foi desenvolvendo, ficou engraçado e ficou legal. É legal. Atualmente tem o Roleta Russa, que cada um dos membros vai ter que postar um Roleta Russa, entendeu? Eu acho que uma coisa bem legal, assim, de estar fazendo esse blog, assim, eu particularmente tô achando muito divertido, muito legal. Primeiro que são 6 pessoas totalmente diferentes, né? A não ser o Arthur e o Luiz, que são 2 nerds, mas são totalmente diferentes. E ainda assim a gente tem momentos que a gente tá junto antes de gravar, a gente dá risada. Beleza, é isso aí. Foi assim, surgiu Vocês Pensando. Estamos aí até agora, né? Pretendemos continuar. Logo tem mais postagens aí também pra vocês. Valeu. Falou. É isso aí. Falou. Beijo.